Abram suas Bíblias comigo em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Primeira Pedro 2, 9. Amém? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Senhor Deus e Pai, obrigado por esse dia, meu Deus, obrigado pela Tua presença entre nós, ó Deus. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua misericórdia e pela Tua bondade. Nos achegamos a Ti, ó Deus, mais uma vez, conscientes, ó Deus, da nossa miserabilidade, da nossa pequenez diante de Ti, Senhor. E Te pedimos, Pai, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos dê sabedoria para entender a Tua palavra, a Tua verdade. Mova os corações, toque nas almas de cada um que está aqui, Senhor Deus, para que possamos sair daqui com um novo entendimento, com um novo aprendizado do que vem de Ti, Senhor Deus. Te glorificamos e Te exaltamos, em nome de Jesus. Amém. O tema da minha mensagem de hoje é a identidade da Igreja de Cristo. Em um sermão passado eu falei sobre a identidade do cristão, do verdadeiro cristão. E hoje eu quero compartilhar com a igreja aquilo que Deus falou no meu coração, aquilo que eu aprendi sobre a identidade da Igreja de Cristo. Como é ser Igreja de Cristo e o que é ser Igreja de Cristo. E para isso a gente vai analisar esse verso 9 de 1 Pedro 2, onde existem alguns requisitos ali que caracterizam a igreja. E por vezes, quando nós nos questionamos o que é ser igreja, nós pensamos, igreja é o corpo de Cristo, é a reunião de pessoas transformadas, convertidas. Isso é certo, isso não é errado. Mas existem outras características que individualizam o que é realmente ser igreja. E isso eu quero trazer para os irmãos a partir desse verso 9. Então a primeira característica que a gente vê no verso 9 é quando ele fala que nós somos a igreja, a geração eleita. Em outras traduções ele fala raça eleita. E essa palavra eleita, ela vem do grego, que é uma palavra ekligemenos, que significa escolhido, selecionado. Então nós fomos escolhidos por Deus para obtermos salvação por meio de Cristo. Então nós estamos aqui reunidos, não é por qualquer motivo, não é por qualquer razão ou circunstância. Não é porque por nossas próprias vontades nós decidimos vir à igreja hoje ou nos reunirmos em igreja. Nós estamos aqui reunidos hoje porque nós fomos escolhidos por Deus. Cada um de nós aqui, eu e cada um de nós, antes de nascermos, antes de sermos concebidos no ventre de nossas mães, Deus nos escolheu. Ainda quando éramos pecadores, Deus nos escolheu. Então, é esse o sentido da raça eleita e da geração eleita que Pedro explica nesse verso. Então, cada um de nós foi escolhido por Deus para sermos igreja. Essa escolha, ela é relacionada à doutrina da eleição. Essa doutrina da eleição, embora muito debatida no mundo teológico, ela é bem clara nas Escrituras. Em Efésios 1, o verso 4 e 5, a gente pode ver isso. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então, sermos eleitos, irmãos, é algo extraordinário, é algo de tremenda gratidão que temos que ter em nossos corações,
Porque na mesma medida que Deus nos escolheu para que sejamos igreja, para que tivéssemos o privilégio de servi-lo e adorá-lo, Deus também escolheu pessoas destinadas à condenação. E isso não está muito longe do nosso texto. Se você está aberto aí em 2 Pedro 2,9, volte apenas o verso 8, que aí você vai ver o que ele fala aqui. Eu vou ler a partir do 6 só para contextualizar, fazendo esse paralelo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha que faz cair. Veja, os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem para o que também foram destinados. Na mesma medida que fomos escolhidos como geração e raça eleita de Cristo, como a igreja dele escolhida para servi-lo e adorá-lo, aqueles também que não seguem a Cristo foram destinados para esse fim, para a desobediência. E essa questão da eleição, irmãos, ela também está descrita e registrada na nossa declaração doutrinária da Convenção Batista. Então, além disso ser explicitamente claro na Escritura, ela também vem na nossa declaração doutrinária. Eu quero ler para os irmãos o artigo 6º da nossa declaração doutrinária, que fala sobre a eleição. Assim diz: eleição é a escolha feita por Deus em Cristo, desde a eternidade, de pessoas para a vida eterna, não por qualquer mérito, mas segundo a riqueza da sua graça. Antes da criação do mundo, Deus, no exercício da sua soberania divina e à luz de sua presciência de todas as coisas, elegeu, chamou, predestinou, justificou e glorificou aqueles que, no correr dos tempos, aceitariam livremente o dom da salvação. Ainda que baseada na soberania de Deus, essa eleição está em perfeita consonância com o livre-arbítrio de cada um e de todos os homens. A salvação do crente é eterna. Os salvos perseveram em Cristo e estão guardados pelo poder de Deus. Nenhuma força ou circunstância tem o poder para separar o crente do amor de Cristo em Jesus. O novo nascimento, o perdão, a justificação, a adoção como filhos de Deus, a eleição e o dom do Espírito Santo asseguram aos salvos a permanência na graça da salvação. Então, meus irmãos, se estamos aqui hoje, reunidos como igreja, é porque fomos escolhidos por Deus. E esse é um privilégio extraordinário em nossas vidas. Nós jamais perderemos a nossa salvação. Não há nada nesse mundo que possa nos afastar do amor de Deus. Não há profundidade, não me lembro muito bem do verso, altura, largura e comprimento. Nada pode nos separar do amor de Deus. E isso é extraordinário. Assim, a igreja deve a sua existência ao fato de Deus a ter escolhido. E isso nos leva para o texto de Deuteronômio. Abra sua Bíblia, em Deuteronômio 7. Deuteronômio capítulo 7. Deuteronômio 7, o verso 7 e o verso 8. Assim está escrito: o Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu para serem mais numerosos do que outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Mas foi porque o Senhor os amou, e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso, Ele os tirou
com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do Faraó, rei do Egito. Então, como primeira característica que identifica a igreja de Cristo, é o fato de ela ser escolhida por Deus. Não porque ela era boa, não porque ela era bonita, não porque ela era numerosa e forte e robusta. É o que diz o texto. Mas simplesmente porque Deus nos amou e por isso Ele nos escolheu. Glórias a Deus por isso. Como segunda característica da igreja de Cristo, o texto fala sacerdócio real. Vocês, porém, são sacerdócio real. No Antigo Testamento, os sacerdotes, eles eram responsáveis por interceder diante de Deus em favor do povo. Eles realizavam sacrifícios e buscavam perseverar a santidade, preservar a santidade do templo. Então nós sabemos qual era a função dos sacerdotes antigamente. Os sacerdotes, eles eram os intermediários entre Deus e o povo de Israel. O sacerdote, ele era responsável por, em determinados momentos, entrar no Santo dos Santos, no Santíssimo, e apresentar a Deus o sacrifício como pedido de perdão dos pecados do povo. Contudo, aqui ele nos diz que nós somos sacerdócio real. E é real porque serve ao rei, porque é serviço em prol do reino de Deus. Por isso o sacerdócio real. E aqui nós aprendemos a função da igreja como serva, servindo aqueles que necessitam de sua ajuda das mais variadas formas possíveis. Então, o papel de todos nós que compomos a igreja é de servir. E quais formas nós podemos servir? Aqui eu destaco algumas formas do serviço. Primeiro, servir mediante a intercessão. A igreja, ela serve mediante a intercessão, que é a ponte da oração entre Deus e a humanidade. Então a igreja, ela é como um sacerdócio real, ela serve mediante a oração, orando em favor da humanidade, da redenção das vidas que ainda necessitam conhecer a Deus. Como segundo requisito, a igreja serve mediante a evangelização, que é a ponte entre Deus e a humanidade, a ponte da comunicação entre a vontade de Deus e o evangelho de Jesus Cristo. Então a igreja, ela serve anunciando ao mundo o evangelho de Cristo. Mediante também o serviço na prática em si, a realização prática do serviço. Então nós, como igreja, cada um de nós que constitui a igreja, temos como papel o serviço. Então, se estamos em igreja, o nosso dever como cristãos é servir o meu irmão, servir a igreja das mais variadas formas possíveis. Então, se eu estou na igreja, se eu sou escolhido por Deus e eu faço parte dessa comunidade, eu preciso estar servindo. Eu não posso estar na igreja apenas por vir, apenas por sentar nas cadeiras, comparecer e não colocar, digamos assim, a mão na massa. A função e a característica de nós que compomos a igreja é o serviço. Precisamos arregaçar nossas mangas e servir em igreja. Então esta é a realidade da igreja. E como quarta forma de colocar em prática esse sacerdócio real, é mediante a demonstração do amor de Deus na prática. Essa eu julgo como a parte mais difícil e mais trabalhosa, que é a igreja servir demonstrando o amor. Porque isso é o que caracteriza a igreja, a demonstração do amor. Então, o ato de servir, que cada um de nós precisamos exercitar, ele é um ato de servir que deve ser olhado com mais carinho e com mais detalhe. Não é apenas então somente vir e servir no coletivo, vir e servir como algo genérico. Obrigado, irmãos. Então, o ato de servir, ele não vai nos tornar mais aceitos por Deus. Ele não vai fazer com que Deus nos ame mais do que Deus nos ama.
Deus nos ama porque Ele é amor e Ele distribuiu a sua graça mediante Cristo Jesus. E não há nada que nós possamos fazer que altere isso, que aumente isso ou diminua isso. Deus nos ama simplesmente porque Ele é amor. Então as nossas ações não vão mudar o amor de Deus. Nossas ações de amor e serviço, elas não influenciam o amor de Deus por nós. Então às vezes nós pensamos, eu vou servir na igreja, eu vou comparecer nos cultos, eu vou ajudar na limpeza, eu vou ajudar na zeladoria, eu vou participar, e com isso eu vou me sentir útil, vou me sentir valorizado e vou me sentir reconhecido, e Deus vai me amar mais por isso. Deus não vai nos amar mais por isso. Então o nosso ato de servir e de amar e de estar presente em comunidade, ele tem que ser um amor genuíno, apenas então somente por gratidão a Deus por tudo que Ele fez por nós, e não com o objetivo de uma retribuição, e não com o objetivo de tirar uma culpa de nós. Se eu não for para a igreja hoje, Deus vai me castigar, ou se eu não for para a igreja hoje, eu vou estar pecando, ou se eu não ajudar naquele sentido na igreja, eu vou estar errando. Nesse sentido, nós erramos e nós falhamos, achando que, pelo fato de virmos, seremos retribuídos por isso. Não é dessa forma. Nós devemos servir de forma genuína, sem esperar nada em troca e sem nenhum reconhecimento. Porque se pensarmos assim, viremos apenas pelo reconhecimento, apenas por nos acharmos valorizados. Então, se eu amo o meu irmão e sirvo ao meu Deus, é porque Deus me amou primeiro, e esse amor me constrange, e a minha reação só pode ser exteriorizada por meio da gratidão, na alegria em servir, na alegria da salvação, da paz em saber que eu fui escolhido por Deus. Então é esse o amor que une a igreja. Essa característica do sacerdócio real e da demonstração do amor é o que caracteriza a igreja como igreja. A igreja ela não é caracterizada apenas então somente pela reunião entre os irmãos. Que adianta eu vir para a igreja, nos cultos de quarta, de domingo, enfim, e não saber o que está acontecendo com o meu irmão do lado? Eu venho para o culto, eu passo 2 horas, 3 horas aqui, eu louvo, eu adoro, eu converso com o meu irmão, mas eu não sei o que o meu irmão está passando. Eu não sei a necessidade dele, eu não sei o que ele deixou em casa, eu não sei o que perturba ele. Então a demonstração de amor é você conhecer o seu irmão no íntimo, é você partilhar a vida de Cristo com o seu irmão. É isso que é ser igreja. Ser igreja não é estar reunido neste prédio. Ser igreja é independente de onde você estiver, se for debaixo de um pé de árvore, se for na casa de um irmão, se for numa escola, numa praça, o importante é que você compartilhe da vida de Cristo com o seu irmão. Que você conheça o que o irmão está passando, qual a necessidade dele, será que ele está precisando de alguma coisa, como está a saúde dele, a família dele, os filhos, o trabalho. Isso é ser igreja. Então às vezes nós esfriamos porque nós vimos para as reuniões e só vemos mais do mesmo. A gente vem, cumpre um ritual, cumpre um procedimento e vai embora para casa. A gente já chega pensando na hora que vai acabar, porque deixei em casa um monte de coisa para fazer. Almocei, deixei a pia cheia de louça, a casa está bagunçada, o culto precisa acabar logo para eu voltar para arrumar a casa, porque segunda-feira eu tenho que acordar cedo para ir trabalhar. Então a gente acaba entrando nesse automático. Isso eu aprendi que ele é caracterizado como um sistema religioso. A gente acaba entrando nessa bolha do automático, nessa máquina, e vai, e a gente não para raciocinar. Como está a minha vida espiritual diante de Deus? A igreja não é responsável pela minha vida espiritual particular. Eu sou responsável pela minha vida espiritual.
Eu tenho que dedicar a minha vida na leitura da palavra, no meu devocional, para quando chegar na igreja eu compartilhar com o meu irmão o que eu aprendi. Eu buscar conhecer o que o meu irmão está precisando. Quando foi a última vez que a gente percebeu que o irmão não veio no culto e mandou uma mensagem: irmão, senti sua falta, por que você não veio no culto? Está acontecendo alguma coisa? Precisa de alguma coisa? Ou o irmão falou que estava com um problema de saúde e você se preocupou com aquele irmão e você consultou ele: irmão, e aí, como que tá? Melhorou? Fez os exames e tudo mais? Isso é ser igreja. Ser igreja é fazer como as irmãs fizeram, se reunir na casa da irmã Cileia e ter uma tarde esplêndida, maravilhosa, que quem passa na rua escuta o louvor e os cantos dentro da casa e vê o que está acontecendo. O que está acontecendo aqui nessa casa? Está todo mundo gritando, está tendo alguma festa, alguma coisa. Eu imagino, eu não participei, mas eu estive do lado de fora e eu vi alguns testemunhos, o quão extraordinário foi. Então isso agrega, isso acrescenta, isso faz com que a gente cresça em comunidade. Estar apenas reunido nos cultos, irmãos, vir para a igreja, vir aqui para o templo e cumprir um ritual, não vai nos trazer essa comunhão que uma reunião mais estrita nos traz. É por isso que nós temos aquele momento lá atrás de comunhão. Ali, aquele momento serve para isso também. Não só para a gente comer, se empanturrar e ficar feliz. É para você chamar o seu irmão e falar: e aí, irmão, tudo bem? Como é que você está? E aí, o emprego você conseguiu? Aquele currículo deu certo? E a saúde melhorou? Fez os exames? Não fez? Está precisando de alguma coisa? Ah, essa semana você precisa do quê? Vamos lá, eu te ajudo, estou de folga, vou trabalhar. Então é isso que a gente precisa, irmãos. A gente precisa de um olhar de amor, da demonstração de amor, como sacerdócio real, como serviçais do reino de Deus, servir aos nossos irmãos em amor. E quando isso acontecer, quando essa engrenagem ela começar a girar de forma perfeita, isso vai se exteriorizar. E aí sim a gente vai conseguir demonstrar isso para fora, para a rua. O povo vai ver: o que está acontecendo nessa igreja? Eles são diferentes. Por que tem esse movimento todo mundo falando, todo mundo postando, que foi maravilhoso, que foi gostoso? Eu quero participar disso, que energia é essa? E aí, através desse nosso amor que transborda, a gente vai conseguir atrair mais pessoas para Cristo. Como terceira característica da igreja de Cristo, ele descreve: vocês, porém, são nação santa. E como nação, nós podemos entender que nação é um povo que tem a mesma identidade, os mesmos pensamentos, as mesmas vontades, as características, a língua, a história, a cultura, a religião são as mesmas. Elas se conectam, elas se conhecem. Então isso é uma nação com os mesmos costumes. É como nós, a igreja. Nós temos os mesmos costumes, a forma de pensar, de agir, de se vestir. Então somos uma nação. E além disso, aliás, enfatizando o fato de sermos nação com o mesmo pensamento, as mesmas crenças e costumes, nós vemos em Efésios 4, o versos 5 e 6, que diz o seguinte: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então isso é ser nação. Apenas uma só fé, um só Senhor, um só batismo, um Deus e Pai. Assim vemos que a igreja compartilha de muitas coisas em comum. Possui a comunhão de ideias, princípios, costumes enraizados em seu DNA. Agora, além dessa característica de ser nação, ela não é apenas uma nação comum, ela é uma nação santa. Santa porque foi escolhida por Deus, que é santo. A santidade como atributo de Deus é a excelência da natureza divina, é a sua majestade e a sua beleza, é o que Deus tem de maior, é a sua santidade. A santidade de Deus é o padrão de todas as suas ações. Nas Escrituras nós vemos que um dos atributos de Deus, na verdade, o único atributo de Deus, que ele é citado em letras maiúsculas, garrafais e 3 vezes,
é santo. Deus é santo, santo, santo. Isso enfatiza a santidade de Deus. Deus também, ele é misericordioso, ele é bondoso, mas nas Escrituras não mostra Deus é misericordioso, misericordioso, misericordioso. Ele o é, mas ele o é mais santo. É 3 vezes santo. E aí sim a gente consegue entender, ou aliás, tentamos entender a magnitude da santidade de Deus, porque na nossa finitude, né, a gente não consegue entender a grandiosidade da santidade de Deus. Mas como padrão das ações de Deus é a santidade. E nós, como nação santa, precisamos também ter como padrão de nossas ações a santidade. Isso nós devemos nos questionar como igreja de Cristo. Nós temos tido a santidade como padrão de nossas ações? Como a igreja, uma nação santa, o nosso padrão de ação e pensamento, decisão e tudo mais, deve ser santo. Em tudo que nós fizermos, em igreja, em comunidade, as nossas ações devem ser de santidade. Se eu for recolher um papel no chão, esse recolhimento de papel deve ser em santidade. Se eu vou exortar o meu irmão, essa exortação tem que ser de santidade. Se eu for fazer um café na cozinha, em comunhão com as irmãs na igreja, eu tenho que estar em santidade. É padrão, é a mesma estrutura, a mesma forma de agir. O padrão é de santidade, porque somos uma nação santa e servimos a um Deus santo. Isso nós precisamos ter em mente a todo o momento. 1 Pedro 1,15 diz: mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Não é em algumas coisas, não é somente no trato com o seu irmão, não é somente na leitura da palavra, é tudo, tudo é tudo. De beber um copo d'água, a dar um bom dia, da vestimenta, dos pensamentos, das palavras que saem da sua boca. O padrão deve ser santidade. Esse deve ser o padrão da Igreja de Cristo, nação santa. Então, em igreja, temos que buscar a santidade em tudo, meus irmãos. No louvor, na escola bíblica dominical, na zeladoria, na cozinha, na limpeza, na administração, nos cultos, em tudo. Devemos buscar a santidade. E que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e nos capacite para que possamos buscar essa santidade. Como quarta característica, o verso nos diz: vocês, porém, são povo exclusivo de Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ora, se somos povo de propriedade exclusiva de Deus, só é proprietário aquele que compra aquilo que comprou, certo? Então, se eu tenho um relógio, ele só é meu, eu só sou proprietário dele porque eu comprei. Ou porque alguém me deu, ou porque foi doado, ou porque eu recebi por herança. Nem se eu achar algo na rua, aquilo não é meu. Uma curiosidade. Se eu acho algo na rua, aquilo que eu achei, eu tenho que entregar à autoridade competente. Se eu não faço, eu cometo crime. Então, nem aquilo que eu acho não é meu. O que eu estou querendo dizer com isso? A igreja do Senhor é propriedade exclusiva de Deus. E nós fomos comprados pela moeda mais cara do universo. Não existe moeda mais cara do que aquela que nos comprou. Não existe real, dólar, euro, ouro, bitcoin, o que você imaginar. Não existe moeda mais cara e mais preciosa do que aquela que nos comprou e nos tornou propriedade exclusiva de Deus. Que moeda é essa? O sangue de Cristo Jesus derramado na cruz. Contudo, nós não somos de nós mesmos. Fomos comprados por um preço impagável.
para o meio da moeda mais valiosa do universo, o sangue de Cristo Jesus. Quem aqui já comprou algo muito caro, sabe o quanto aquilo custa e o quanto vale, e o quanto você dá valor àquilo, certo? Então, se a gente parar para pensar, por exemplo, o que eu comprei de mais caro na minha vida, a minha casa, o meu apartamento, eu vou cuidar da minha casa, do meu apartamento. Ele é meu, ele é propriedade minha. Então, nós, como povo exclusivo de Deus, a igreja do Senhor, ela não tem um dono aqui na terra. A igreja do Senhor é de Cristo. E o que isso nos leva a pensar? Como característica da igreja, um povo exclusivo de Deus, a igreja não é do líder religioso. E o que compõe a igreja não é daquele irmão que compõe a comunidade da igreja. Explico. O ministério de zeladoria não é do irmão que cuida desse ministério. O ministério de louvor não é do irmão que é o líder do ministério de louvor. Não é propriedade dele. Ele não manda nesse ministério. O irmão ou a irmã que é do ministério da cozinha, esse ministério não é dela. A EBD dos jovens, das crianças, dos homens, dos adultos, não é propriedade dela. Esse ministério é de Cristo, é da igreja de Cristo. Nós estamos aqui apenas como mordomos, como servos. O que o mordomo faz? Está aqui, Senhor, o seu café, a sua água, o seu jantar. O Senhor deseja mais alguma coisa? O mordomo age dessa forma. Ele zela, ele cuida. Ele faz com que aquilo não se deteriore, não quebre, não estrague. Mas não é dele, ele não leva para casa aquilo. Ele não fala, isso aqui é meu e ninguém mexe. A igreja de Cristo é propriedade exclusiva de Cristo. E aquilo que compõe a igreja de Cristo é propriedade exclusiva de Cristo. E ai daquele que se acha dono da igreja de Cristo. Diante desse preço impagável que Cristo pagou, quem somos nós, miseráveis que somos, pecadores, que merecemos o inferno para o resto da existência? Quem somos nós para queremos em nosso coração ou em nossa mente sobejar algo que é de Cristo? Por isso, Cristo, ele é o cabeça da igreja. Nada aqui é de alguém daqui, nada. A igreja do Senhor, em sua missão, em seu propósito de servir, ela é do Senhor. 1 Pedro 1, 18 e 19 está escrito: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Vejam, nem nós mesmos somos nossos. Quem dirá a igreja de Cristo, meus irmãos? Isso é extremamente sério. Nem nós somos de nós mesmos. Nem nós somos dignos da nossa própria vida. Você que está aí sentado, eu que estou aqui em pé, não sou digno de respirar o ar que respiro. Foi através do sangue de Cristo Jesus, o nosso Salvador, que nós fomos livres das garras do pecado e da condenação eterna. E hoje nós podemos servi-lo com alegria e esperança de que um dia estaremos com Ele. Glória a Deus por isso. E qual foi a finalidade que Cristo nos escolheu, que Cristo nos chamou, que Cristo nos tornou sacerdócio real? De anunciarmos as grandezas daquele que nos chamou. Em outras traduções é usada a palavra virtude,
ou seja, os feitos maravilhosos de Deus, seus atos poderosos, sua maravilhosa luz, aquilo que traz clareza e entendimento, sua palavra, o evangelho do nosso Senhor Jesus. Então esse é o propósito da igreja do Senhor, como geração eleita, como sacerdócio real, como povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele nos chamou com essa finalidade de anunciarmos o seu evangelho, de propagarmos o seu amor, o seu bendito amor, a sua bondade, a sua misericórdia. Certa vez, um poderoso navio de guerra navegava em meio a uma noite de densa neblina. O capitão observou uma luz distante e ordenou ao marinheiro: envie um sinal dizendo que alterem o curso em 20 graus para o norte. A resposta veio rapidamente: mude você o seu curso em 20 graus para o sul. Irritado, o capitão respondeu: aqui fala o capitão de um navio de guerra, ordeno que mude o curso imediatamente. Do outro lado, a voz retornou firme e calma: aqui fala o faroleiro, eu não posso me mover. O navio de guerra ajustou o curso e escapou de colidir com as rochas. Assim como o farol não se move, mas serve de referência segura em meio à escuridão e à tempestade, a igreja existe para brilhar a luz de Cristo em um mundo confuso e turbulento. No mundo atual, em que as pessoas vivem desorientadas por ideologias, consumismo e relativismo moral, a igreja é chamada a ser um ponto fixo de verdade, mostrando o caminho da salvação e da esperança. Quando o mundo diz, mude seu curso, a igreja deve permanecer firme na palavra. Quando as trevas parecem dominar, a igreja deve refletir a maravilhosa luz de Cristo. Quando o medo e o caos aumentam, a igreja deve ser refúgio e direção. A finalidade da igreja hoje é a mesma de 1 Pedro 2,9: anunciar as grandezas de Deus, não com palavras apenas, mas com vida santa, amor prático e testemunho constante, sendo um farol que aponta o caminho para Cristo em meio às trevas. Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus e Pai, santo e maravilhoso é o Teu nome. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado pela Tua presença entre nós, ó Deus. Mesmo, ó Deus, nós sendo falhos, pecadores, mesmo nós não merecendo, Senhor Deus, o Teu amor e a Tua graça, mesmo assim, Senhor, o Senhor se entregou naquela cruz, o Senhor derramou o Seu sangue para nos resgatar da morte eterna. Nós Te agradecemos, ó Deus, pelo Teu imenso amor e pela Tua graça derramada em nossas vidas. Nos ajuda, Senhor Deus, nos ajuda a sermos igreja de verdade. Nos ajuda, Senhor, a transmitirmos o Teu amor ao nosso irmão, ao nosso próximo. Nos ajuda, Senhor Deus, a cumprir com o segundo maior mandamento que o Senhor nos determinou, que é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nos capacita a isso, Senhor Deus. Abra os nossos olhos, tira as escamas dos nossos olhos para que possamos enxergar o nosso irmão sentado ao nosso lado, Senhor Deus. Tira de nós todo o desejo por reconhecimento, Senhor Deus. Tira de nós todo o desejo por ser engrandecido. Tira de nós, ó Deus, toda a dependência do sistema religioso. Mova os nossos corações, Senhor Deus, para que possamos estar na Tua casa com o verdadeiro motivo, Senhor Deus, que é compartilhar com os nossos irmãos a vida de Cristo, aquilo que o Senhor nos ensinou, sem prepotência, sem orgulho, sem querer ser maior ou menor, apenas compartilhar o Teu amor, Senhor Deus. Coloca isso em nossos corações e reaviva, Senhor Deus, a Tua igreja. Que possamos, ó Deus, nos manifestarmos e termos atitudes extraordinárias, porque o Teu avivamento é algo extraordinário. Cremos, ó Deus, e sabemos que jamais poderemos receber do Teu avivamento se permanecermos nas mesmas atitudes. Nos capacita, Senhor Deus, para que possamos termos ações diferentes, para que tenhamos resultados diferentes, Senhor Deus.
abra os nossos olhos, tem misericórdia das nossas vidas. Te louvamos e te engrandecemos para todo o sempre. Amém. Deus te abençoe.